Depois do flagra, Nadi começa a ficar bem preocupada com a situação, já que mesmo depois de tanto tempo, ela ainda tem que mostrar uma mulher muito devota aos deuses. Mas não é isso que ela vem praticando. A sacerdotisa vai ficar muito preocupada com a história dela e de Terá, que pode acabar sendo vazada para toda a cidade, já que Amat descobriu que ela era amante do seu marido. Amat, então, depois de ameaçar os dois, vai indiretamente forçar Nadi a tomar uma atitude radical com Terá. Mas para ela não vai ser sacrifício nenhum. Mas Amat não vai gostar nem um pouco para o rumo onde essa história está indo. Nadi, então, com medo, vai correndo falar com o seu amante. Ela vai interromper o pastor, que está cheio de trabalho com as coisas do reino. Ele, assim como sua esposa, não vai dar muita importância para Nadi. Mas a sacerdotisa, bem aflita, vai deixar isso transparecer na sua cara e vai deixar Terá preocupado, já que ele começa a imaginar do que pode ser essa aflição toda de Nadi. A sacerdotisa, então, diz que precisa muito conversar com Terá. O pastor vai dispensar os seus empregados e pergunta se aconteceu alguma coisa. Nadi diz que não aconteceu, mas que pode acontecer. Terá também começa a ficar aflito e manda sua amante falar o que é. Nadi diz que ela estava pensando nesse tempo que eles foram descobertos por Amat. Terá, então, interrompe a sacerdotisa, dizendo que ele já conversou com Amat e que Nadi pode ficar despreocupada, que Amat não vai tratar a sacerdotisa mal. Nadi diz que não é isso que ela está falando. Terá estranha e pergunta o que é então. Nadi diz que se descobrem o que ela fez, ela pode perder o seu posto dentro do reino e ainda ser punida de uma forma muito grave. E ela, jogando toda a responsabilidade para cima do pastor, diz que ela tem certeza que Terá não quer que isso aconteça. Terá diz que é claro que ele não quer isso. Ele então pergunta qual seria a sugestão de Nadi para impedir que isso aconteça. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Terá deve se casar com Nadi ou se ele deve ficar com apenas Amat sendo a sua esposa. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Terá então diz que, se for preciso, ele pode conversar com Amat de novo para ela não contar nada a ninguém. Nadi, então, querendo uma outra solução que já está na cabeça dela desde sempre, diz que mesmo assim eles não podem confiar. Terá, agora defendendo a sua esposa, diz que Amat não gostou nem um pouco da situação, mas que confia de olhos fechados nela e que conhece Amat há muito tempo. Nadi diz que sabe de tudo isso, mas que eles não podem arriscar o pescoço dela de forma alguma e que Terá também pode ser punido,
sendo demitido do posto de pastor do reino. Ela então diz que Amat pode acordar um dia e querer contar tudo. Terá então pergunta qual é a solução que Nadi propõe para este problema. Nadi então diz que em casamento. Terá arregala os olhos e repete a palavra casamento. Nadi então, com um sorrisão aberto, diz que sim, e que assim eles poderiam sair dessa situação de uma maneira bem mais simples e sem ela sofrer consequências. Terá diz que não sabe se concorda com isso. Nadi pergunta por que não. Ela então, tentando influenciar Terá, diz que seria ótimo para ele também, já que ele poderia ter mais riquezas e mais luxo, que é o que ele tanto quer nessa vida. As coisas começam a mudar de figura e Terá começa a encher os olhos e diz que não vai ser nada fácil de convencer Amat sobre esse assunto. Nadi então diz que Terá tem que se impor e que eles estão em Ur há mais de 10 anos e já deveria ser completamente normal para Terá saber que um homem pode ter mais de uma esposa e que, se é esse o desejo do pastor, que assim seja feito. Terá diz que ela tem razão e que é ele quem tem que colocar as regras dentro de sua casa. Nadi então pergunta quando eles vão conversar com Amat. Terá diz que é melhor eles conversarem agora. Nadi diz que é como Terá preferir. Terá então esquece de todas as suas coisas que ele tinha para fazer do templo e vai conversar com a sua esposa em casa. Amat, como sempre, vai recepcionar o seu marido, mas estranha que ele chegou cedo demais e percebe também a presença de Nadi. Naturalmente, Amat pergunta se aconteceu alguma coisa. Terá diz que nada de grave, mas que precisa conversar com a sua esposa. Amat, imaginando que Nadi está ali para falar de seus filhos, pergunta se é alguma coisa com os meninos e, sem deixar eles responderem, afirma que Arã se envolveu em uma confusão de novo. Terá interrompe a sua esposa e diz que não é nada disso e que os meninos estão todos bem. Nadi diz que eles foram falar de outro assunto. Amat, sem entender que assunto eles poderiam ter em comum, pergunta sobre o que eles foram falar. Terá então fala para eles se sentarem. Os três se sentam e Amat manda eles falarem logo, porque ela já está ficando agoniada. Nadi pede calma e Terá, na lata, diz que ele vai tomar Nadi como esposa dela. Amat fica sem reação alguma e pergunta como assim. Terá então responde que Nadi vai ser a esposa dele também, assim como Amat já é. A mãe de Abrão pergunta que brincadeira de mau gosto é essa. Nadi diz que não é brincadeira nenhuma e que ela e Terá conversaram e acharam melhor se casarem. Amat então pergunta para que se casar e diz que tudo isso é uma armação da sacerdotisa que sempre quis o marido dela desde que eles se conheceram. Terá então, cortando sua esposa, diz que é para ela não tratar a sacerdotisa dessa forma. Amat então, olhando para Nadi, diz que é para ela ver o monstro que Terá se tornou e que tudo isso é por causa dela. Nadi diz que ela não fez nada e que quem tem culpa se Amat não consegue cuidar do próprio marido.
Amat, então, com uma raiva nunca vista antes, manda Nadi calar a boca e diz que a vida deles estava correndo tudo bem e só foi causar muitos problemas quando Nadi chegou. Ela então diz que isso não vai ficar assim e que ela vai contar tudo o que sabe para Kisari e vai se levantando. Mas Terá segura ela pelo braço, manda ela sentar de novo e diz que Amat vai ficar de bico calado. Amat então pergunta se Terá tem noção do que ele está pedindo para ela. Terá friamente diz que sim. E Nadi ia dizer e explicar tudo para Amat, mas ela interrompe a sacerdotisa e diz que não está falando com a Nadi. Terá então diz que chega e que isso já está decidido e faz a proposta. Ou Nadi se torna a esposa dele, ou Amat sai daquela casa agora. Amat diz que ele não pode estar falando sério. Terá diz que ele nunca falou tão sério em toda a sua vida. No final das contas, Amat, sem escolha, acaba tendo que aceitar Nadi sendo a segunda esposa de seu marido. Mas ela deixa bem claro que é contra. Mas ela ainda não sabia ao certo porque Terá, de uma hora para outra, resolveu tomar essa atitude radical. Amat então não vai sossegar até descobrir qual foi a razão de Terá, do dia para a noite, querer se casar com a sacerdotisa. E ainda as emoções não param. Já estava mais do que claro que Morabi e Kisari vinham tendo muitos desentendimentos, já que em qualquer oportunidade Morabi fazia questão de tentar atingir Kisari. Mas o que parecia ser apenas uma implicância vai se tornar em algo muito mais grave e motivo até de enforcamento. Essa maldade de Morabi vai ser tão grave, mas tão grave, que o tio de Nadi não vai ficar nada bem. E todos, para salvarem a vida de Kisari, vão apelar para todos os santos. Mas Kisari vai ficar à beira de perder a sua vida. E ele ou se mantém vivo ou bate as botas. É claro que Morabi, além de estar feliz com o que está acontecendo com o sumo sacerdote, ele ainda vai gostar de ver Kisari passando por toda aquela situação complicada, estando à beira de bater as suas botas de vez, já que Morabi vê o sumo sacerdote Kisari como uma ameaça e um obstáculo que impeça Morabi de crescer dentro do reino. Mas a situação de Kisari vai ser extremamente grave. O sumo sacerdote vai ter que lutar e muito para permanecer vivo. Mas Morabi não vai estar tão tranquilo, já que Kisari continua vivo e ele pode estar na mira para ser mandado para a forca, já que Kisari pode se lembrar de tudo e contar tudo para o rei. Morabi então vai ficar amedrontado com essa possibilidade de ser mandado ou para a fogueira ou para a forca por um crime de alta traição. Depois de tudo isso, Abrão e Arã, eles invadiram o palácio atrás de Dinissim para darem uma lição no herdeiro, mas nem imaginavam que iam ser feitos de bobos novamente e iam sofrer as consequências de novo. Abrão, que é o mais velho,
acaba aceitando o desafio proposto pelo príncipezinho, na maior inocência. E para provar para Jinixin que eles podem ser fortes também. Mas Jinixin já tinha tudo arquitetado. E até parece que ele é descendente de Caim, de tão mal que é esse garoto. Ele então, já sabendo da confirmação do desafio, vai colocar Aram e Abraão novamente em uma nova emboscada. Mas os filhos de Terá só vão perceber isso quando não tiver mais volta. E quando os dois forem descobertos, vai ser a mesma ladainha de sempre, colocando a culpa em Jinixin, mas Terá não querendo saber e ficando bem decepcionado com seu filho mais velho, Abrão, diz que sempre educou seu filho para ser o melhor e não para se envolver em brigas com o príncipe. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!